Oi pessoal, eu sou Cristina Long, vim gravar mais esse vídeo para você hoje para trazer uma reflexão. É uma coisa muito interessante observar que as pessoas elas não aprendem a observar a própria vida e de onde vêm as questões, as coisas que acontecem na vida delas. E a reflexão que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte, sobre o conhecimento. O que é o conhecimento? A própria palavra diz conhecer, observar aquilo que está acontecendo. E a reflexão é o seguinte, eu quero que você pare para pensar de onde vem o seu conhecimento. Em primeiro lugar, será que eu tenho conhecimento? Porque para que eu tenha um conhecimento genuíno, um conhecimento que valha a pena, né, que realmente pode ser útil na minha vida, eu preciso entender que a fonte desse conhecimento, ela precisa ser uma fonte saudável e uma fonte, digamos que comprovada. Então, de onde vêm os nossos conhecimentos? Os nossos conhecimentos geralmente vêm do nosso passado, daquilo que a gente vivenciou na vida, daquilo que a gente traz dos nossos pais, das pessoas que estiveram à nossa volta, na nossa infância, da nossa escola, de tudo aquilo que nós vivenciamos. Agora, eu te pergunto, para você refletir, essas pessoas que trouxeram conhecimento de como fazer as coisas na vida, de como se organizarem, de como procederem perante as coisas que acontecem, elas tinham esse conhecimento respaldado em algo realmente concreto, algo realmente aprovado, vamos chamar assim? E a resposta é não. Na maioria das vezes, nós recebemos conhecimentos que vieram de pessoas que também receberam esses conhecimentos, que é o modo, né, de operar na vida, como fazer, de outras pessoas, e a maioria dessas pessoas recebeu esses conhecimentos passado de boca em boca ou de fontes fracas, né? O que é uma fonte fraca? É uma fonte que não tem muito sentido. Ou seja, muitas vezes eu posso ter ouvido lá na minha infância que fazer tal coisa, ou ter tal coisa, ou chegar a um determinado ponto na vida significa X. Mas eu então adquiri esse conhecimento, tenho isso gravado na minha mente, uso isso para a minha vida, mas talvez eu nunca tenha me perguntado de onde veio isso, de onde veio essa ideia. Essa pessoa que trouxe essa ideia para mim, trouxe a ideia para si própria, de onde? Então, quando a gente começa a cavocar isso, quando a gente começa a descobrir de onde vem a nossa fonte de conhecimento, a gente começa a se dar conta, muitas vezes, de que as fontes que nós temos são falsas, não porque as pessoas foram falsas com a gente, não é nesse sentido, mas são fontes falsas porque vieram sem respaldo. Então, são conhecimentos que muitas vezes são passados e que não têm fundamento. Eu vou dar um grande exemplo aqui, que é bastante interessante, que é um exemplo até bastante controverso, que é o exemplo da religião. Às vezes chega pessoas no consultório, desculpa, que são um pouco radicais com algumas ideias. Por exemplo, alguém que chega, que tem uma determinada religião, e a pessoa afirma que a verdade é aquela que ela conhece, ela afirma que é assim tal coisa, que deve-se ou não deve-se fazer tal coisa na vida, que é pode, que não pode, que é pecado, que não é. E aí eu faço a seguinte pergunta, como você sabe? Aí a pessoa fala assim, eu sei porque é assim. E geralmente na programação neurolinguística é assim, não é resposta. A gente precisa de uma resposta mais concreta. E aí eu vou perguntando, e a pessoa chega à seguinte conclusão, que ela simplesmente incorporou uma ideia. Ok, ela incorporou uma ideia, para aquilo para ela passou a ser verdade, então ela acredita naquilo com todas as forças. E aí eu falo para a pessoa ir mais além, para ela descobrir de onde veio essa ideia na cabeça do outro que trouxe essa ideia para essa pessoa. E aí muitas vezes a pessoa vai perceber que essa ideia vem, que são crenças, que são modos de operar na vida que simplesmente foram passados e que não fazem sentido. Então é muito comum, por exemplo, essa pessoa chegar para mim e falar assim, ó, a minha verdade é essa, a minha religião é a correta, o meu Deus é o correto, eu posso ou não posso, a gente deve ou a gente não deve fazer tal coisa.
Aí eu falo assim para a pessoa, dou um outro exemplo qualquer, sobre a religião X, uma outra religião. Aí a pessoa se fecha, geralmente, porque ela já aprendeu que o certo é só o que ela conhece, ou seja, ela conhece uma coisa. E aí eu falo, a pessoa se fecha, e aí eu continuo, e muitas vezes a pessoa fala assim, eu sei que não pode, eu sei que é ruim, eu sei que é pecado, eu sei que é errado. E aí eu falo para essa pessoa, você já foi lá? Você já foi testar? Você já foi perguntar? Você já experimentou? Você já foi pesquisar? E a pessoa fala não. E aí eu digo para essa pessoa, então como que você está afirmando que algo não é bom, ou não é correto, ou não é certo, se você nunca experimentou? E aí a pessoa começa a perceber que ela está errada, que ela só tem uma fonte. Quando temos uma única fonte, não somos flexíveis para entender o ponto de vista do outro, para expandir, porque quanto mais uma pessoa expande, mais conhecimento ela tem, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais longe ela vai, porque ela está aberta para as ideias do mundo. É muito interessante. Eu vou dar um outro exemplo. Chegou um rapaz um outro dia no consultório e ele disse assim, eu odeio os Estados Unidos. Eu achei aquilo bem radical, porque ele nas palavras dele, ele repetiu isso várias vezes, então eu achei importante a gente observar isso. E eu perguntei por quê. Ele não soube me dizer por quê, ele só sabia repetir que ele odiava. E aí eu disse para ele, né, como eu disse para vocês anteriormente, na programação neurolinguística, a gente, né, a própria palavra neurolinguística, que tem a ver com a linguística, estuda todos esses detalhes da linguagem, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então eu expliquei um pouco disso para ele, e aí eu queria uma resposta mais concreta. Ele não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, por que que ele odiava. E aí eu fiz a pergunta que mudou a vida dele. Ele disse, eu perguntei o seguinte, você já foi lá? Você já viajou aos Estados Unidos? Você já esteve lá? Ele falou que não. E aí eu disse para ele, como que você odeia uma coisa que você não conhece? E aí ele ficou sem graça, e aí ele percebeu o quanto ele estava comprando uma ideia que era de um tio dele, porque o tio dele tinha uma ideia a respeito também, que veio de uma outra pessoa, e nenhuma dessas pessoas tinham estado lá nos Estados Unidos. Olha que interessante. Então, gente, vamos ser flexíveis, a reflexão justamente é essa. De onde eu trago as minhas ideias, qual a fonte das minhas ideias e se essas fontes estão corretas, se eu fui pesquisar. Porque eu só tenho o direito de opinar sobre algo se eu conheço o outro lado. Se eu tenho, se eu, por exemplo, preciso dizer se eu gosto ou não de lasanha, eu preciso ter experimentado para saber. E não somente olhado e falado eu gosto ou não gosto. É aquela velha história, a primeira impressão é uma impressão importante. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas não é a única impressão. A partir do momento que eu experimento, eu posso mudar a minha impressão. Então, reflitam de onde vem o conhecimento de vocês e reflitam principalmente se vocês querem continuar mantendo certos dogmas, certos pensamentos, certas crenças, crença é tudo aquilo que a gente acredita, de forma tão forte a ponto de eu não me abrir para uma ideia nova. Então, gente, fica ligadinho aí no próximo vídeo. Eu tenho feito vídeos que mostram sobre toda a parte da autoestima, da consciência, do autodesenvolvimento para ajudar você a conseguir ir muito mais longe na sua vida. O meu canal é Cristina Long, se inscreve lá e fica ligado nos próximos vídeos. Até mais!